Semana passada, nós falamos aqui no Alterosa Alerta sobre a morte de milhões de abelhas em Marilândia, que é distrito de Itapecerica. Os apicultores estão preocupados por lá, depois que as milhões de abelhas morreram, e a nossa equipe acompanhou agora uma fiscalização conjunta envolvendo vários órgãos que estão tentando descobrir o que está provocando esse problema. Você vai conferir na reportagem da Karina Leles e do Reginaldo Dias. Equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente, Instituto Mineiro de Agropecuária e Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizaram uma fiscalização nesta fazenda de plantação de soja no distrito de Marilândia, em Itapecerica. A ação aconteceu após uma denúncia de apicultores da região sobre a morte de milhões de abelhas. Eles suspeitam que a mortandade dos insetos esteja relacionada ao uso indiscriminado de agrotóxico na plantação de soja. Nós buscamos aí trazer os órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização, no caso é o INMA, e também o responsável aqui pelo órgão ambiental, na Supranual de São Francisco, e estamos fazendo essa fiscalização em conjunto para verificar a denúncia aportada na Polícia Militar do Meio Ambiente. Em 2019, nós mostramos aqui na TV Alterosa o mesmo problema. Na época, os apicultores fizeram a mesma denúncia contra os donos da plantação de soja. Na semana passada, o episódio se repetiu. Pois é, senhores sojicultores, olha aqui para você ver, ó. Hoje à tarde, ó, acabou com nossos enxames, ó. Já tentaram contato com o proprietário dessa soja para entrar em algum acordo? Eu tentei na segunda-feira, um acordo com ele, telefonei para ele falando para marcar uma reunião. Ele propôs tudo, falou que não ia ter problema nenhum com a pulverização dele aqui. Aí o que aconteceu? Terça-feira eu fui para Divinópolis por volta de meio-dia. E na volta eu passei num dos apiários meu aqui, eu vi o trator deles do outro lado da cerca. E na volta eu passei no meu apiário, estava exterminando tudo, as abelhas estavam morrendo tudo. Pelo menos as campeiras morreu mais ou menos metade do enxame, 50%, no mínimo. Em plena safra de mel e própolis, o Erivelton, que é apicultor há mais de 20 anos, destaca que o prejuízo é grande e espera que a causa da morte das abelhas seja identificada. Matou as abelhas, agora de que nós vamos sobreviver? Eu sou apicultor, trabalho com isso e não tenho a fazer nada. Agora vamos ver o que os órgãos competentes aí vão fazer por nós. Os fiscais do INMA verificaram se os agrotóxicos são regulares, se foram comprados com receita agronômica e se tem nota fiscal. Ainda segundo os fiscais, se necessário, será pedida a coleta residual da soja e uma análise das abelhas. Neste caso, é preciso que o inseto esteja moribundo. Ele deverá ser capturado antes de morrer e congelado a menos 20 graus. Aqui na sede da fazenda foram verificados os agrotóxicos usados na plantação de soja. Um relatório será emitido pelo INMA e entregue à Polícia Militar de Meio Ambiente. Caso seja constatada alguma irregularidade, qual que é a penalidade nesse caso? Caso seja constatado, aí nós temos um artigo, é um crime ambiental, artigo 56 da Lei 9.605, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Pois é, uma situação complexa aí, Inclusive, hoje eu conversei com o Tenente Flávio, que é o comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente, e ele me explicou que os fiscais do INMA não constataram lá a presença de nenhum tipo de agrotóxico proibido. Todos os produtos encontrados nessa fazenda aí têm uso permitido, estavam seguindo a legislação, mas de toda forma a polícia registrou uma ocorrência e aí é um caso de orientação mesmo em relação ao tempo de uso, aos horários em que esses produtos vão ser utilizados aí. Mas, a princípio, nada de irregular foi constatado lá nessa fazenda. É um caso que, segundo a própria polícia, ainda carece de uma apuração mais investigada. Mais aprofundada. Na semana passada, quando nós falamos desse caso aqui no Alterosa Alerta, eu comentei. São duas atividades muito importantes. Tem famílias que sobrevivem da plantação de soja, tem famílias que sobrevivem da criação das abelhas, da apicultura. Então, por si só, já são atividades que são importantes e que precisam coexistir, Então, as duas ali precisam conseguir, de alguma forma, funcionarem sem causar problema uma para a outra. Nós entramos em contato também com os responsáveis pela fazenda, que ontem não gravaram entrevista. Em nota, eles disseram que toda a documentação foi apresentada para os órgãos de fiscalização, que eles só utilizam produtos com um manejo
adequado, seguindo a legislação. Em nota, eles destacaram ainda que em 2019, quando começaram a acontecer esses episódios aí de morte das abelhas, nessa época ainda não existia o plantio de soja lá na propriedade. Por isso, segundo eles, uma coisa não tem relação com a outra. Por fim, a nota afirma que alguns apicultores estão utilizando de forma irregular uma faixa de domínio da rodovia próxima da fazenda, colocando aí em risco os funcionários e também a população, além de danos ao meio ambiente. É claro que cada um vai defender o seu lado, né? Os apicultores, obviamente, vão defender a atividade deles, que é muito importante. Como eu falei aqui, muitas famílias dependem disso. E também os sojicultores, né, a fazenda de soja vai se defender, cada um ali julgando o que é melhor para a sua atividade. Essa apuração vai continuar para se descobrir se tem ou não alguma ligação, porque o fato que foi encontrado ontem é que os produtos utilizados são permitidos, mas estão sendo usados de uma maneira inadequada, né, uma carga de produtos muito alta. Isso aí é que ainda vai ser esclarecido pelos órgãos de fiscalização.